Fala, filhotes, tudo tranquilo com vocês? Hoje nós vamos começar a estudar química e eu decidi começar com uma aula assim que é como se fosse o nosso primeiro contato com a química. O que eu vou fazer aqui então? A gente vai pegar a tabela periódica e vamos ter o nosso primeiro contato com ela. Vamos ensinar passo a passo para vocês olhar para a tabela periódica e falar: caraca, eu sei ler uma tabela periódica, beleza? Então, cada elemento da tabela periódica é representado por átomos. Mas o que são átomos? Como vocês podem ver nessa imagem, os átomos são compostos por prótons e nêutrons que ficam no núcleo e elétrons que ficam na eletrosfera, ou seja, dispersos por aí. Como essa aula aqui é para nós aprendermos a mexer com a tabela periódica, nós precisamos aprender a lidar com o número atômico de cada elemento, então a gente vai trabalhar mais com esses elétrons aí na camada de valência principalmente, beleza? Bom, como eu já disse, os prótons e os nêutrons ficam no núcleo e os elétrons ficam por aí dispersos, beleza? É isso que vocês têm que lembrar, só isso. Bom, cada átomo tem 7 camadas, sendo representadas pela K, L, M, N, O, P, Q, beleza? Cada camada dessa tem um nível, já vou mostrar pra vocês como é. Olha, como foi mostrado aí, a K é o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o Q, beleza? Cada camada dessa é representada por uma letra e vai até o nível 7. Bom, agora aqui é onde eu preciso da atenção de vocês. Presta atenção que gostosinho que é. Cada camada tem um valor. A K vale 2, o L vale 8, M 18, N 32, O repete 32, o P repete 18 e o Q repete 1. Aí você vai falar assim pra mim: nossa, Altair, é muita coisa, como é que eu vou decorar tudo isso? Cara, tudo que você tem que prestar atenção é o seguinte: só o K que não vai repetir, porque olha de certinho, o L, M e N. 8, 18, 32. Agora olha o O, P, Q. 32, 18, 8. Eles só se alternaram. Tá todo mundo ali. É como se fosse um espelho, do 32 para baixo, do 32 para cima. Aí o que acontece é que lá em cima, no K, você precisa colocar o 2. Se você lembrar disso, você já aprendeu metade da tabela periódica. E eu já te mostro por quê. Bom, bom, a tabela periódica é essa daqui. E eu já vou mandar um macete pra você que quer olhar pra essa tabela periódica como eu olho, certo? Você precisa fazer o quê? Olha pra família 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 7A. Cara, a 4A, ela tá aqui também, mas é muito difícil a gente usar ela e quando usa é mais carbono ainda, tá? É bem específico. O que você precisa fazer? Olha, como eu disse, olha para 5A, 6A, 7A, 1A, 2A e 3A, que são esses os elementos que mais vão cair em qualquer lugar, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o que nós podemos fazer para identificar esses elementos de maneira muito simples. É muito fácil. Qualquer- Antes de qualquer coisa, eu sei que a situação dessa tabela aqui tá precária, tá feia, mas é o que eu tenho. Então, é isso que vocês vão ter que ver mesmo. É desse jeito. Agora, Altair, por que você não falou pra mim aqui que eu tinha que olhar as famílias do 3B, 4B, 5B? Essa família aqui do B. Então, esses aqui são metais, mas eles são de transição externa. E quase sempre, você não vai ver muito esses elementos aqui quando a gente vai se tratar de exercício, certo? Como assim? O que você está querendo dizer? É muito difícil a gente pegar e encontrar um exercício falando: ah, encontra, por exemplo, lá pra nós o cobalto. Tipo, não vai cair isso porque geralmente eles já estão acostumados a dar exercícios desses elementos que eu já falei aqui pra você, dessas famílias, certo? Porque os exercícios mesmo já estão acostumados a dar elementos da tabela, como esses daqui que eu falei pra vocês, 5A, 7A, 6A. Esses elementos que já são mais famosinhos que todo mundo usa. Agora, quando cair esses daqui da família do B, vai cair, por exemplo, o ferro, o zinco, o cobre, certo? Mas é muito difícil, porque são elementos de número atômico alto e geralmente eles não querem usar isso para complicar a vida de vocês. Química é um negócio bem simples, e quanto mais simples, melhor para eles, certo? Então, eles sempre vão tentar simplificar a vida de todo mundo, até deles. Então, como identificar os elementos da tabela periódica? Então, o 1A, 2A, 3A, como eu já disse, que são os elementos que mais vão cair para nós, eles são positivos. Agora, por quê? Eu já explico para vocês daqui a pouco. Vocês têm que lembrar que 1A, 2A, 3A são positivos, é isso que importa. O 4A, como eu já disse que, por exemplo, não vai cair muito, mas vai cair, por exemplo, o carbono, né? É um elemento da família 4A. Quando cair, você tem que entender que ele pode ser positivo ou negativo. Já explico por quê. Os 5A, 6A e 7A são negativos e você vai saber por quê agora, beleza? Mas você tem que lembrar disso aqui. 1A, 2A, 3A, 1, 2, 3 positivo, 5, 6, 7 negativo.
O 4 é mais ou menos neutro. Não é neutro, mas eu gosto de chamar ele assim, beleza? Então, por que eu falo que eles são positivos? Por exemplo, o 1A aqui. Vamos pegar um elemento aqui do 1A. Temos aqui a família 1A, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar o sódio. O sódio é um elemento que tem aqui, como você pode ver bem pequenininho aqui, tá escrito pra nós que ele é 281. Então tá, vamos fazer o desenho aqui, é 2 o quê? 2 elétrons, porque são os elétrons que estão dispersos são dispersos na eletrosfera. Estão dispersos na eletrosfera. E como eu já disse aqui, o sódio, ele tem 2, ele tem 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 na segunda camada e na última camada dele, a terceira, no caso, do sódio, tem 1. Ou seja, por que ele é positivo? O 1A é positivo? Porque ele tem um elétron sobrando. Então, na camada de valência dele, ou seja, a última camada dele, tem um elétron sobrando. Agora, se eu fosse pegar um elemento da família 2A, em seguida aqui do sódio, na família 2A eu tenho aqui o magnésio. Então, o magnésio ele é o quê? Ele tem toda essa formação aqui, só que em vez de um sobrando, ele tem 2, saca? Então, ele tem 2 elétrons sobrando na camada de valência dele. É por isso que ele é da 2A. Tá pegando no raciocínio? Então aqui vamos pegar então da família 3A. Eu reparti a folha aqui, mas não. 3A. Um elemento que está em seguida desses é o alumínio. É isso mesmo? Alumínio, perfeito. O alumínio está em seguida deles com o número atômico 13, certo? E ele tem o quê? Tem 3 elétrons na camada de valência. Ele tem 1, 2, 3 elétrons na camada de valência. E é isso que vai distinguir um elemento do outro quando se trata da tabela periódica. O 1A ele tem um elétron sobrando, o 2A ele tem 2 elétrons sobrando, e o 3A tem 3 elétrons sobrando. Entendeu? Agora, os elementos da família 4A. Por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro elemento da família 4A. Beleza? É o carbono. O carbono fala para nós aqui que na primeira camada dele tem 2 elétrons. 1, 2. Desconsidera isso daqui que eu estava fazendo bobagem já. Tá? Tem 2 elétrons na primeira. Quantos elétrons ele tem na segunda camada? Tem 4. 1, 2, 3, 4 elétrons na segunda camada. Isso então dá para nós que ele tem 6 elétrons. O número atômico dele é 6, beleza? Se o número atômico dele é 6, então na segunda camada dele ele tem 4. Então ele tem a primeira camada completinha com 2, perfeito. Só que na segunda camada ele não tem 8 para estar equilibrado. Ou seja, para um elemento estar equilibrado, ele precisa ter 2, 8, 18, 32, 32, 18 ou 8. É aquele negócio que eu já falei pra vocês. Se você souber isso daqui, você já sabe metade da tabela periódica. Por quê? Porque todo elemento para estar equilibrado, como eu já disse, ele precisa ter esses valores aqui na camada de valência deles, ou seja, na última camada. E no caso, o carbono, a última camada dele aqui, tem 4. Então, ele tem 2 na primeira camada, tá bonitinho. Na segunda, ele tem 4, ou seja, de 8, ele tem 4. Então, ele não tem nem sobrando e nem faltando. Você concorda comigo? Agora, por que você tá falando isso, Alter? Por que você fala que não tá nem sobrando e nem faltando? Porque ele tem 4, então ele tem a metade de 8. Para chegar em 8, ele falta em 4. Ou para voltar para 2, ou seja, para voltar, ele precisa perder os 4, certo? Então, ou ele falta 4 ou falta 8. Cara, isso tá muito confuso, não entendi, foi nada. Então, vamos pegar o próximo elemento aqui. O próximo elemento é o silício. Silício está falando aqui para nós que ele tem 8 na segunda camada bonitinho. Então, 1, 2. Já tinha 4. Mais 4 aqui, 8. Fechamos aqui a segunda camada dele com 8. E na próxima camada tem 4 sobrando. Sobrando ou faltando, né? A gente nunca sabe. Porque os elementos da família 4A sempre vai ter 4 aqui para compartilhar. Eu gosto de falar que é compartilhar porque ele nem vai ceder os elétrons dele, muito menos perder, certo? Eu falo que ele vai compartilhar. E um exemplo clássico disso é o CO2, que é o gás carbônico. O que significa isso? Todo mundo já ouviu falar de gás carbônico, fala a real. Ele é o gás que é composto pelo C e 2O, 2 oxigênios. O carbono e 2 oxigênios. Ou seja, tem aqui os 4 elétrons do carbono e tem aqui os 2 elétrons de cada oxigênio. Eles se juntam aqui, mas eu não vou entrar em detalhes nisso agora, porque o nosso vídeo é só para vocês aprenderem a identificar os elementos. Então vamos para a próxima família, que são a família 5, 6 e 7.
Beleza, estamos aqui com os elementos negativos, as famílias 5, 6 e 7. E aí, Alter, o que significa isso? Olha, vamos dizer assim que... Vamos pegar um elemento aqui aleatório da família 5. Vamos pegar o nitrogênio. Na primeira camada tá falando que ele tem 2, bonitinho. E na segunda eles falam que ele tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? 5 aqui. Então, o que ele tem? Ele tem 2 na primeira, bonito. Na segunda, em vez de ter 8, bonito, ele tem o quê? Ele tem 5. Então, quantos que falta para chegar no 8? Falta 3. Então, 5 menos 8 é menos 3. Então, significa que os elementos da família 5A é menos 3, Alter? Sim, é menos 3. Agora, você fala, por quê? Porque de 5 para 8, falta 3. E se falta 3, é 3 negativo. Você concorda comigo? Então, sempre que, em vez de somar aqui, vai ser negativo. Então, a gente vai subtrair os valores até chegar em 8. Porque 8 é o valor que ele está neutro, que ele está equilibrado. E a gente sempre precisa equilibrar todos os elementos da tabela periódica, certo? Então, o que a gente vai fazer? Para equilibrar um elemento da família 6A, por exemplo, vai ter 6 na camada de valência. E para equilibrar um elemento da família 6A, por exemplo, aqui, o nosso querido oxigênio que todo mundo conhece, como é que a gente faz para equilibrar ele? Ele tem 6 na camada de valência. Para 8, falta quanto? Falta 6 menos 8, falta 2. Ou seja, ele tem 2 negativo. E é por isso que eu falo que os elementos da família 5, 6 e 7A são negativos. Porque falta 3, 2 e 1 para completar 8. Todos os elementos precisam completar 8. Bota isso na sua cabeça. Os elementos da tabela periódica precisam completar 8, 18 ou 2. Ou seja, eles precisam adquirir as características dos gases nobres, que são esses daqui. O hélio, o neônio. Não vamos entrar em detalhes nisso agora, porque vai ficar muita coisa pro vídeo, nós não precisamos disso agora. O que vocês precisam entender é que cada elemento, por exemplo, os da família 7A, vão ter 7 elétrons na camada de valência. Quantos que falta para 8? Eu tenho 7. Para 8, falta só 1. Então, falta 1, ou seja, é 1 negativo. Então, toda vez que você pegar o elemento 5, 6 e 7, você sabe que falta para 8, falta 3, da família 6A falta 2, e assim sucessivamente, beleza? O que você precisa colocar na cabeça? Então, retomando, da família 1, 2 e 3, eles têm 3 sobrando, ou seja, na camada de valência deles tem 1 a mais, ou 2 a mais, ou 3 a mais, sobrando. Na família 4A, eles vão ter 4 na camada de valência, então não está sobrando e nem faltando, porque para 8, por exemplo, sempre vai faltar 4, então isso é relativo. Para você pode estar para uma pessoa faltando, pode estar para outra sobrando, certo? Então vamos dizer que ele é neutro. E para a família 5, 6 e 7A, a gente fala que ele é negativo porque falta 3, 2 e 1 para completar 8 na camada de valência. Então, sempre vai estar faltando um desses valores aqui. Na 5A vai estar faltando 3, na 6A vai estar faltando 2 e na 7A vai estar faltando 1. Perfeito? É isso que você tem que colocar na cabeça. Eles precisam eles precisam ficar balanceados, precisam ficar com as características dos gases nobres, ou seja, 2, 8, 18, perfeito? É isso que eles precisam. Então, vai estar sempre sobrando ou faltando. O que a gente precisa colocar na cabeça é que nós precisamos equilibrar esses elementos, perfeito? E é por isso que nós temos essas características e esses nomes para eles. Vai depender do número atômico do elemento. E já falo por que depende do número atômico. Quem nunca ouviu falar do diagrama de Pauling, né? Então, uma coisa muito famosa aqui, mas que a maioria não entende. Não sei como é que passa nas provas, né? Que todo mundo passa uma nota boa. Vamos dizer assim, todo mundo, né? Então, todo mundo passa com uma nota ótima, maravilhosa, só que ninguém entende esse negócio aqui. Como é que funciona? Tem 7 camadas, como eu já disse, em cada átomo, e cada átomo está distribuído com aquele valor. 2, 8, 18. E aqui é a mesma coisa, como você pode ver, 2S2, S2 e mais 2 mais P6 dá 8, certo? 2 mais 6 mais 10, 18. 2 mais 6 mais 10 mais 14 dá 32. O que você precisa entender desse negócio aqui? Simplesmente que o S vale 2, o P vale 6, o D vale 10 e o F vale 14. Então, daqui pra frente, você vai ter que olhar para esse negócio aqui. Vamos voltar nessa parte aqui. Toda vez que você for distribuir, você volta nessa tabelinha que eu fiz aqui bonitinha para você
e distribui, certo? Você provavelmente já deve ter feito vários e vários desses, mas você só tem que entender que os valores fixam na sua cabeça. S vale 2, P vale 6, D vale 10 e F vale 14. É isso que você precisa entender somente. Então aqui, pra gente averiguar se a gente realmente entendeu, se vocês realmente entenderam o que eu consegui falar, vamos fazer uns exercícios que eu mesmo criei, que são bem simples, mas que vocês vão falar assim, nossa, tá complicadinho. Mas com o passar do tempo a gente vai desenrolar e vai ficar bem bonito esse negócio aqui. Então tá, determine as famílias e os nomes dos seguintes elementos. Perfeito? Número atômico 7. Então o que será que é o número atômico 7? O que você precisa colocar na sua cabeça? Vamos pegar aqui. Para olhar para aquele negócio lá e falar assim, número atômico 7, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que distribuir naquele diagrama de Pauling. Cara, realmente aquilo vale a pena? Sim. Presta atenção. Se é 7 o número atômico do elemento lá, e a gente não sabe que elemento é esse, a gente precisa descobrir, certo? Então a gente sabe que o número atômico dele é 7. Número atômico. Perfeito. Então vamos distribuir ele aqui. 2, 4, 4. Para 7 falta quanto? Falta 3. Então a gente vai usar esses... Ó, para colocar na sua cabeça... Então coloca na sua cabeça o seguinte. Você precisa distribuir esse 7. Como é que você vai fazer? Você vai pegar esse 7 e vai jogando em todas essas camadas aqui. Até você não sobrar nada, certo? Você vai distribuir em todas as camadas até não sobrar nada. É isso que você tem que fazer. Simplesmente isso. Então tá. A gente distribui 7 para 2. Ficou 5. A gente vai distribuir 7 para esse 2 de baixo. Ficou 3. A gente vai distribuir esse 3 para esse 6. Vai ficar 3 sobrando do 6. Porque a gente tem 3 para distribuir. E aqui a gente tem 6. Então a gente vai fazer 6 menos 3, sobrou 3. Perfeito? Então tá. A gente sabe, então, que esse 7, quando for distribuído, na primeira camada vai ter 2. Na segunda camada vai ter o quê? 2 mais o 3 que a gente distribuiu no 6. Então vai ter 2 mais 3, 5. Então a gente sabe que se a gente distribuir esse 7 aqui certinho, vai ficar 2 e 5. Cara, eu não entendi o que você falou. Então vamos de novo. 7 a gente distribui na primeira camada. Distribuímos de 7, a gente distribuiu 2. Ficou 5, certo? 5 a gente vai distribuir na segunda camada então agora, porque não tem mais pra frente. Distribui na segunda camada 5, ficou 3. Agora distribui o 3 na camada seguinte. Mas como aqui tem o 6 na frente, vamos distribuir no 6. Distribui o 3 no 6. Distribuímos e ainda sobrou 3 desses 6 aqui, certo? A gente vai pegar o 6, vamos subtrair pelo 3 e vai sobrar o quê? Vai sobrar 3. Então tá, a gente distribuiu o 2 na primeira e distribuímos 5 na segunda. Totalizou 7, perfeito? Distribuímos 7, então a gente sabe que na primeira camada tem 2, na segunda camada tem 5. Agora, o que a gente pode tirar disso para nós? A gente sabe que a gente tem que determinar as famílias dos seguintes elementos. Ué, se ele tem 5 na última camada, então significa que ele é da família 5A. Não é a mesma coisa que isso? Porque todos os elementos da família 5A, ou seja, peguei o lugar... Ah, tá vendo errado. 5A tem 5 elétrons na camada de valência. Então o que a gente tem que fazer? Vamos pegar, como a gente sabe que tem 5 elementos na última, porque tinha 2 e depois tinha 5, então a gente sabe que ele é da família 5A. Mas qual elemento que é esse? Como é que a gente vai saber o nome dos seguintes elementos? Precisamos dar os nomes. A gente sabe que o número atômico dele é 7. A gente sabe que ele é da família 5A. Então a gente já sabe que, de cara, ele é o nitrogênio. Nitrogênio. Beleza. Vamos rapidinho para a próxima. 10. A gente já pegou o macete aqui agora. Vamos distribuir 10 para esses aqui. 2 na primeira camada. 2 mais 6 dá 8. Então vai ter 2 mais 8. Então, para distribuir esse 10 aqui, a gente vai pegar todos esses daqui. As duas camadinhas certinho. Então, 2 e 8. A gente sabe, então, que 10 provavelmente vai ser da família 8A, porque a gente distribui 2 e 2 mais 6, que tá bem aqui, ó. 2 mais 6 dá 8. Então, vai ter, além de 2, na segunda camada vai ter 8. Então, ele é da família 8A. Porque na camada de valência dele tem o quê? 8 elétrons. Vai depender, as famílias dependem da camada de valência. Põe isso na sua cabeça também, que é muito importante. Se tiver 5 elétrons na camada de valência, ele é da família 5A. Se tiver 8, ele é da família 8A. Perfeito? Então, se ele é da 8A e o número atômico dele é 10, olhando na tabelinha aqui de cara, a gente sabe que é o neônio. Neônio. Olha que sorte. Os dois elementos
Começa com N. Olha que coincidência, nada a ver, mas tudo bem. Ó, então aqui vamos pro próximo. 16, como é que a gente distribui 16? 2 na primeira, 8 na segunda, somou 10. 2 na terceira, somou 12. Para 16 falta 4, então a gente vai distribuir 4 nesse 6. Vai ficar o quê? Nessa daqui vai ter 2 mais 4. Então a gente conseguiu os 16, porque antes nessas duas aqui a gente sabe que tem 10. 10 mais 2 mais 4 que a gente distribuiu no 6, deu 16. Sobrou quanto desses 6 aqui? Sobrou 2, perfeito. Então a gente sabe que na segunda camada a gente usou de 2 mais 4, então a gente usou 6 na segunda camada, certo? Na terceira. Então a gente distribuiu 2 na primeira, distribuímos 8 na segunda e distribuímos 6 na terceira. Então a gente distribuiu 6 na terceira e essa é a camada de valência dele, a gente sabe que ele é da família 6A. E se ele é da família 6A e ele tem 16 de número atômico, vamos lá, 6A e 16 de número atômico, então ele é o enxofre. Enxofre. Vamos rapidinho que eu acho que esse vídeo já está até grande. Vamos lá, 20. Como é que a gente distribui 20? 2 na primeira camada, 8 na segunda camada, deu 10. 2 mais 6 dá 8, mais 2 aqui, deu 20, né? 10 mais 10 na primeira e na segunda camada, mais 8 nessa partezinha aqui da terceira camada, soma com 2 aqui, vai dar mais 10, e 10 com 10 dá 20. Então significa que a gente vai distribuir 2 na primeira camada, 8 na segunda camada, somou aqui deu 10, certo? A gente coloca aqui então, na terceira camada a gente precisa de mais 10, e a gente tem 10 na terceira camada? Tem, eu acho que sim, né? 2 mais 6, 8, e aqui tem mais 10 para nós utilizarmos, então tem 18 na segunda, certo? E se tem 18, a gente pode usar 10. Se tem 10 na última camada, a gente sabe que desse 10 aqui tem mais 8 e sobra 2. Então, se sobrou 2 dessa camada aqui, a gente sabe que ele é da família o quê? Da família 2A. E vamos ver se isso é verdade? Olha aqui. Da família 2A, com o número atômico 20. Então, a gente sabe que, então, vamos procurar aqui 20 de número atômico e 2 na camada de valência. Ele é o cálcio. Beleza? Eu até que terminaria isso daqui com vocês, mas como vocês viram, tudo é muito repetitivo. Você vai ter que distribuir 2 na primeira, 8 na segunda, 18 na terceira. Você sempre vai ter que ir subtraindo. Você vai ter que simplesmente ver quais são os números na camada de valência. E eles vão representar sempre a família. Aí você pega a família, pega o número atômico, você cai direto em cada elemento. Nitrogênio, neônio, enxofre, cálcio. É só olhar a tabela que vocês vão saber. Então, basicamente, foi isso. A aula de hoje termina aqui. Eu preciso editar esse vídeo, vai ficar muito longo, eu tenho certeza disso. Então, eu preciso parar por aqui agora, não vou continuar. Mas vocês viram como é simples, você pega 2 na primeira, 8 na segunda, vai ter 18 na terceira, vai ter 32 na quarta, e você vai distribuindo. Quando sobrar, por exemplo, aqui sobrou 4 na camada de valência, então você sabe que ele é da família 4A. Procura lá, 4A. Um exemplo, 4A e 13 de número atômico, eu sei que não existe isso, mas 4A e 13 de número atômico é tal fulano, beleza? Então vocês só precisam colocar isso na cabeça que vocês vão encontrar qualquer elemento na tabela periódica, beleza? Então foi isso que a gente fez hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, compartilha, porque isso é legal, né? Todo mundo saber um negócio desse. E se você gostou mesmo, se gostou demais e aprendeu alguma coisinha, uma coisinha ou outra que você não sabia no ensino médio, que você deixou de aprender, até no fundamental, né? Que a gente começa isso daqui no nono aninho. Então, dá um like e compartilha com os amigos, tá? Beleza? Falou. E a gente se vê no próximo vídeo. Provavelmente vai ser de química. Falou, gente.